Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para a gente dar continuidade ao nosso grupo de leitura do Instituto Crescer, com a turma 1 e a turma 2. Hoje a gente vai dar continuidade à apostila 2, do módulo 2, e a gente vai terminar então essa apostila com a leitura de pai e mãe, inclusive com a leitura da carta do Bert Hellinger ao pai e à mãe. E também depois a gente vai dar início à leitura do terceiro módulo, com a terceira apostila, que a gente vai falar então de culpa e expiação, lealdades, crenças. Então a gente vai entrar nesse módulo. Então eu vou passar agora a palavra para a Laine, nossa querida aluna, para ela dar continuidade, para iniciar a leitura. Boa noite. O pai, a mãe. Aqui entra em ação o arquétipo da ajuda entre pais e filhos. Os pais dão, os filhos tomam. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o tomar e o dar entre eles pode ser quase ilimitado. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Estes estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito, amadurecendo dessa forma. Muitos filhos ficam então com raiva de seus pais, porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim, os filhos tomam seu lugar no mundo dos adultos e se transformam em de tomadores em doadores. Tomando os pais. Querido papai e querida mamãe, eu tomo a vida de vocês. Tomo tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a vocês, e que custa para mim. Eu tomo vocês como meus pais, e vocês podem me ter como seu filho ou sua filha. Vocês são os pais certos para mim, e eu a filha certa para vocês. Vocês são os grandes, e eu sou a pequena. Vocês dão, eu tomo. Eu tomo tudo com amor. O que recebi é o bastante. Eu levo tudo comigo em minha vida. O resto eu mesmo faço. E agora eu os deixo em paz. Cláudia, essa apostila, eu tenho a apostila antiga, faltou um pedaço. Essa não tem não, né? Essa outra. Não, né? Não, tá bom. Ela vai direto agora para as cartas. Isso. Então pode ler, Laine. Carta de Bert Hellinger à mãe. Querida mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Amo você assim, como mulher comum. Como mulher comum, você encontrou o meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se, isso também é comum. E se amaram como homem e mulher profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês se amaram, muito comum. Esperaram por mim durante 9 meses, com esperança e aflições, perguntando-se se as coisas caminhariam bem para vocês e para mim. Sim, querida mamãe, então você me pariu com dores e tormentos. Assim como outras mães têm os seus filhos, então eu estava aqui. Vocês olharam para mim e se olharam, estranharam. Este é o nosso filho? E disseram sim para mim. Sim, você é o nosso filho e nós somos seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram um nome através do qual me chamam. Deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós.
Vocês me nutriram, educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim. Preocupavam-se e se questionavam sobre as minhas necessidades. Deram-me muito. Os outros, assim como eu, também às vezes diziam que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me quem sou. Para mim, tudo estava certo. Eu lhe agradeço, querida mãe. Eu lhe agradeço, querido pai. Agora, o mais importante. Liberto você, querida mãe, de todas as expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi suficientemente e já basta. Obrigado. Libero você, querido pai, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Eu lhe agradeço. Bert Hellinger. Carta de Bert Hellinger ao pai. Dedico este livro a meu pai, Albert Hellinger, com uma carta. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso de meu coração. Por muito tempo você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim, como de muito longe, porque minha mulher, Sophie, o invocou. Ela viu você, e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei de meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém, agora você voltou, como que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que, dia a dia, nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava por nós, sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar. E não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu querido filho, como seu filho querido. Querido papai, seu Tony. Assim eu era chamada em casa. Bert Hellinger em As Igrejas e o Seu Deus. Gente, isso é lindo demais, né? Isso é lindo demais, a compreensão disso tudo. Isso, não tem como isso não nos tocar a todos, né, profundamente, porque ele não fala nada demais, né? O Bert Hellinger fala exatamente de pais comuns, como a gente, né? E isso é que nos toca, né? Justamente porque nós não olhamos muitas vezes os nossos pais como pessoas comuns, como pessoas que fizeram o possível, como pessoas que fizeram aquilo que elas deram conta e que elas deram aquilo que elas puderam e que elas tinham, né? E como os filhos reivindicam, né? E às vezes uma vida inteira dos pais, né?
Então, essa despedida que todos nós precisamos de fazer dos nossos pais é muito importante. E parar com as exigências, né? Parar de pedir para eles como se a gente ainda precisasse, como uma criança, né, dos pais para sobreviver. Então, a compreensão disso é, é, é praticamente todo o trabalho do Bert Hellinger de toda a vida, né? Mas eu vejo que isso foi escrito realmente com toda a sabedoria dele e com todo o coração dele, porque se a gente compreende essas duas cartas, né, a gente compreende a vida, a gente compreende tudo. Olha, eu sei lá, dá vontade de chorar até, de tão, de tão lindo e emocionante, de tão profundo, de tão real, né, que é tudo isso, não é mesmo? Eu gostaria também de colocar umas 3 questões. Realmente parece que é um trabalho simples, né? Mas o próprio Bert falava que o essencial é simples. E o essencial é isso, né? Na visão hegeliana, é justamente a gente poder tomar os pais. Eles são a porta de entrada para a nossa ancestralidade, para a força dos nossos ancestrais. Então, se a gente bloqueia os nossos pais, a gente está bloqueando todo o resto, né? A força que vem com os nossos ancestrais. E outra questão que eu queria colocar é que, para que a gente possa fazer esse movimento, é muito importante que a gente olhe para a nossa criança ferida, que é uma força de expressão, a gente usa isso, né? Porque muitas vezes a gente ainda está preso a essa criança, que é a criança que faz as exigências, é a criança que necessita, é a criança que ainda está precisando de alguma coisa, né? Seja porque realmente aconteceu algo, ou seja porque essa criança também, né, numa atitude emocional, acabou criando uma imagem de necessidade, né, de carência, de exigência. Então, esse movimento de retorno aos pais passa muito para o olhar dessa criança, né? Então, essas coisas que eu gostaria de colocar, né? Alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Posso trazer um depoimento pessoal? Sim. Eu só fui entender o que é tomar os pais no curso, porque, graças a Deus, a minha criação com os meus pais não tive nenhum problema sério, abuso, traumas grandes, mas eu os via muito na questão social, assim, eu tenho pai, tenho uma mãe, eu tenho que amar meu pai e eu tenho que amar minha mãe. E é muito diferente o eu tenho que amar e tomar o pai e a mãe, entender quem eles são. Então, assim, o curso que me deu essa noção. E hoje eu consigo entender perfeitamente o que era, como eu os via antes e como é realmente que eu tenho que vê-los hoje. Graças a Deus, eu acho que eu estou no caminho. É isso. Maravilhoso, Alessandra. Inclusive, Obrigada. né, esse não é um processo estanque mesmo, rápido, isso é um processo para toda a vida. E isso se dá, né, mais fortemente quando nós também nos tornamos pais e mães, né? O Bert Hellinger mesmo, né, tá na biografia dele, aos 92 anos, ele também ainda se deu conta, né, de que ele ainda tinha para tomar dessa mãe, né? E é claro que ainda tem sempre, mas ele revela isso depois de todo o trabalho dele, aos 92 anos, ele ainda sentia, percebeu que ele ainda sentia ainda questões entre a mãe relacionadas aos ciúmes que ele tinha do irmão por achar que a mãe tinha preferência pelo irmão dele, né? Então, ele com muita humildade, como sempre, e de uma grandiosidade imensa, revela isso para a gente, né? Que aos 92 anos ele ainda foi fazer uma constelação para ele em relação à mãe, né? Então, para a gente ver que, se tratando do Bert Hellinger, né?
está aos 92 anos fazendo esse trabalho, né? Então, significa que nós também temos muito para caminhar. Mas entendendo que, como a Cláudia falou, sempre a gente percebe isso em todas as constelações, que esse trabalho, essa reconciliação da vida com a nossa história, com os nossos ancestrais, para que a gente possa tomar a nossa força, né? É através dos nossos pais, porque eles é que nos deram a vida também, e eles também ganharam essa vida dos pais, por isso a ancestralidade toda tem força, e essa reconciliação com os pais, e é claro que por muitas razões isso não é fácil, né? É se reconciliar com a vida. E se reconciliar com a vida é ter força para a vida, né? Então é algo realmente muito importante para todos nós e é o trabalho da constelação familiar, né? Essa reconciliação com a vida e essa reconciliação ela vem através do nosso pai e da nossa mãe. Então não é pouca coisa não, né? É tudo. É tudo. E como a gente está estudando, eu acho bacana a gente lembrar também sobre os reflexos, né, que as nossas relações com a mãe e com o pai, como isso tem reflexo para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, profissão, sucesso, né? É isso que a gente vai vendo a cada módulo, né? Então, para chamar a atenção de vocês como um grupo de estudo, né? Talvez vocês já tenham percebido, mas é bom a gente sempre estar lembrando, né? E pontuando isso. Uhum. Alguém entrou aqui por uma psicóloga lá do Tribunal de Justiça. Ela deve estar achando o aniversário do Flor de Maio, está confundindo algumas pessoas. Está todo mundo perdido no tempo, né? Mas ela já Então, podemos percebeu já. continuar? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Muito lindo o depoimento da Alessandra. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa de um tempo para ir internalizando esses conceitos. Essa história, essa expressão, né, tomar pai e mãe não é algo simples, né? Quando a gente fala isso até publicamente, muitas pessoas têm dúvida, com toda a razão, né? O que é esse tomar? Então, é um conceito filosófico que a gente vai aos poucos elaborando e introjetando isso. E é claro que no curso, como a gente faz os exercícios, a gente vai sentindo isso, enquanto a gente está servindo de representante também, a gente representa um pai, representa a hora um filho, representa depois uma mãe. Então, isso vai ajudando a gente a entender esse movimento, né? Então, realmente é muito importante fazer as atividades, fazer os exercícios, as constelações. Que bom, é isso mesmo. Podemos seguir? Então, Vera, continua, Vera? Deixa eu liberar seu microfone. O som. Então, pode continuar a apostila 3, Vera. Posso? Eu não estou me vendo, nem estou vendo. Tá tudo certo com a imagem aí? Tá. Ah, tá. É porque eu não tô, só estou vendo a Marisa agora e eu não estou me vendo, mas tudo bem. Então, vou ler aqui. O módulo 3 é culpa. Posso começar, então? Sim, pode começar. Culpa e expiação, lealdades, identificações e emaranhamentos sistêmicos e dinâmicas. Na introdução, minha boa consciência é a voz de Deus em mim. Preciso seguir essa consciência. Tem 2 notas iniciais, nota 1. Nesta e em outras passagens, Hellinger refere-se à consciência moral que chamamos de voz da consciência, em oposição à mecânica, à consciência psicológica, instância reflexiva pela qual nós percebemos como sujeito. Nos percebemos como sujeitos. A nota 2. O texto a seguir foi extraído das seguintes obras: As Igrejas e seu Deus e Conflito e Paz, uma resposta. Com eles, não se
não se pretende questionar religiões e instituições, mas sim compreender a raiz ou a origem da culpa e da expiação no mundo ocidental, segundo os ensinamentos de Bert Hellinger. Culpa e expiação. A culpa entre as pessoas nasce quando fazemos a alguém algo que prejudica ou quando reivindicamos algo cujo preço é pago por outra pessoa. Portanto, quando obtivermos alguma vantagem à custa de outro ou quando sacrificamos outro para obter alguma vantagem. A maior das culpas é, na minha opinião, sacrificar o próprio filho. Estranhamento, isso é descrito às vezes como se fosse o mais elevado amor. Alguns afirmam, por exemplo, que Deus fez crucificar o seu filho por amor a nós e que por esse sacrifício ganhamos a vida. Essa imagem cruel continua atuando em muitas famílias e ainda hoje se sacrificam filhos de muitas maneiras. Por exemplo, consagrando-os a Deus ou sacrificando-os a um ideal. Vou virar a página aqui. Bom, o que acontece a uma criança quando a mãe lhe diz você é culpada, ela continua sendo uma criança? Ainda está totalmente viva? Ou ela enfraquece interiormente e perde o contato com o vasto mundo e com o amor pelas outras pessoas? E também o contato com seus pais? Para a criança, sua mãe continua sendo sua mãe? Seu pai ainda é o pai para ela? Como reage então essa criança? Começa nela um movimento para livrar-se da culpa. Chamamos esse movimento de expiação. O que faz a criança quando quer livrar-se da culpa dessa maneira? Comete uma maldade contra si mesma. O que ela faz a si mesma? A criança faz a si mesma algo que a leva à morte. Vocês conseguem perceber isso? Existe maior inimigo da vida do que a ideia de culpa e expiação? Sinto dificuldade em continuar a falar disso, pois as consequências são terríveis. Todo o Ocidente cristão é mantido em servidão por uma instituição que deriva seu poder da ideia de culpa e expiação. Esta instituição chama-se Igreja. Imaginem vocês, Jesus no Monte das Oliveiras, ora ao Pai no céu, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Sua morte na cruz. Em seguida ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem pregou Jesus na cruz? Foram os carrascos? Foram aqueles que o acusaram? Foi o procurador romano? Foi Deus, seu Pai. Ele quis essa morte. Então Jesus bradou na cruz e com razão, meu Deus, por que me abandonaste? Que imagem atua por trás desse terrível acontecimento? Por que Jesus devia morrer na cruz? Por que o Filho de Deus, como foi chamado mais tarde, devia morrer na cruz? Por que esse Deus sentia-se ofendido e só poderia ser reconciliado pela morte de seu filho na cruz? Existe um Deus mais terrível? Um Deus mais desumano? Posteriormente, os cristãos procuraram incessantemente reconciliar esse Deus. Cada Santa Missa, na qual até mesmo o Papa ergue a hóstia,
é uma repetição do sacrifício na cruz. Na missa, a comunhão é dada aos cristãos como corpo de Jesus Cristo, como canibais para comerem a carne humana. Eles devem comê-lo para ser salvos. Então lhe és apresentado o cálice como o sangue de Cristo, para que o bebam. Os fiéis aceitam isso e esperam que assim ficarão remidos de sua culpa. Com essas imagens, também as crianças são aprisionadas e reprimidas. De que precisam ser redimidos? Precisamos ser redimidos de nossa culpa? Precisam disso as criancinhas que deveriam ser redimidas de sua culpa pelo batismo, sem o qual são excluídos do céu? De quem precisamos esses redimidos? Precisamos ser redimidos desse Deus terrível. Precisamos ser redimidos dessa imagem de culpa que atrai o inferno eterno e de nossas tentativas de apagar essa culpa por medo e expiação. Ousei avançar muito. Como? Abandonei o temor de Deus. Qual seria o maior serviço para as crianças? Conduzi-las a essa outra consciência, além da inocência e da culpa, e de toda a tentativa de livrar-se da culpa própria ou de outrem, por meio da autopunição, autoexpiação. Isso seria uma revolução, a autêntica revolução. Alguém quer fazer algum comentário? Pode parar um instantinho mesmo, Vera. Ok. Então, gente, imaginem, né? O próprio Bert Hellinger sabia, tinha consciência, ainda mais ele que foi padre, né? Viveu durante muitos anos dentro da igreja, serviu a essa igreja, mas como é difícil pensar, né, sobre tudo isso, nos rituais que a gente segue cegamente, sem perceber, como sem a clareza do que está acontecendo, tá, gente? Sem a clareza. O mal, muitas vezes, que a gente pode estar fazendo a nós mesmos. Eu tenho um padre aqui no Rio, na verdade ele é um padre espanhol, ele chama Padre Alfonso. Ele assim, ele é maravilhoso, ele explica muito bem isso, mas em alguns momentos eu me lembro dele falar assim, naquele sotaque espanhol, né? Cristão é tão confuso, né? Porque o que eu fui entendendo também, eu que venho também de uma formação católica, né? Que acredito em Deus, né? Que tenho o maior respeito e carinho por Jesus Cristo, né? E vejo assim a pessoa maravilhosa que ele foi, como ele serviu brilhantemente à humanidade. Mas essa ideia desse Deus humano que a gente tem é terrível. É disso que o Bert Hellinger está trazendo aí. Ele não está falando mal de Deus, mas como a gente humaniza Deus. Tem um mantra que a gente até costuma muito colocar nas nossas meditações, que é da Tina Turner, que ela diz, que esse mantra diz, não sei se é libanês, não sei qual é a língua, que Deus é Deus. Deus é Deus. Mas esse Deus que a gente fala que tem ira, esse Deus que castiga, isso de ter que agradar a Deus, né? O que isso faz no fundo com a gente, né? Nos traz culpa e expiação através de Deus, né? Então é nesse sentido que ele fala, meu Deus, olha que Deus mais terrível. Mas ele não está se referindo a Deus, a algo maior, muitas vezes, como ele fala, sem querer se referir a Deus e ter algo assim como
essa imagem que nós temos, né? Principalmente desse Deus humano, né? Que nós todos, né, tem que agradar a Deus, os nossos sacrifícios a Deus, né? Deus não... E agora eu vou dizer um pouco da minha interpretação, né? Que não precisa dos nossos agrados, né? Deus é Deus, quem precisa de, né, gente que, né, Deus que precisa da gente, né? Somos nós que precisamos dessa força maior, somos nós que precisamos desse amor que é Deus, né? Então é claro que isso é muito polêmico, obviamente, né? Falar disso é muito difícil porque mexe com os valores e crenças individuais de cada um, mas colocar, né, como o Bert Hellinger olha para tudo isso, um profundo conhecedor bíblico, como padre, né, como quem atuou dentro de igreja e quem observou, né, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, como quem observou essas dinâmicas, até porque eu não conheço outros rituais, né, religiosos, porque como eu fui criada dentro de uma igreja católica, então eu conheço mais os rituais católicos. Mas tem um momento da missa, né, da Santa Missa, onde a gente chega até a bater no peito, né, e dizer sobre a minha culpa, a máxima culpa, a minha tão grande culpa, né? Então, talvez isso não quer dizer que a gente não tenha que pensar sobre as nossas atitudes, como a gente está fazendo, mas a culpa muitas vezes nós expiamos por essa culpa. Então, isso é muito confuso. Você imagina se para o adulto isso é confuso, vocês imaginem para as crianças, né? Nesse livro mesmo, não está aí na apostila, mas como eu trabalho também com criança, né? As crianças que chegam, né, pipocando ou dando vários problemas e são sintomas da sua família, claro, porque como o Bert Hellinger está dizendo, o que uma criança tem, qual é a vivência, entende? Para você dizer que uma criança ela está dando tanto problema, entende? O que tem na história dela, se não é o sintoma que ela está fazendo do meio onde ela está, né? Então, e por que as crianças sacrificam, né? Porque eles assumem esse lugar da ovelha negra, do problema, né? Porque justamente porque eles espiam, né? Por essa culpa. E isso nasceu numa consciência muito arcaica, né? Que, claro que se tornou inconsciente para todos nós, porque há muitos anos atrás, e tem num desses livros aí, não sei se é a Igreja e Seu Deus, ou desses livros, acho que até no final do Amor As Ordens do Amor também tem. Eu acho que quase todos os livros o Bert Hellinger fala, quase todos não, mas muitos ele fala disso. O Olhar para as Crianças também ele fala, que era um ritual sagrado, né, onde os pais realmente davam os seus filhos em sacrifício a Deus, né? Isso existia mesmo, era em praça pública, era como se fosse uma fornalha, onde os pais lançavam os filhos, porque eles acreditavam que se esses filhos, que é o bem maior, né, aquilo que eles mais amavam, se esses filhos fossem dados em sacrifício a Deus, como prova do amor por Deus, né? Então, essa família seria abençoada. Então, as crianças eram lançadas nessa fornalha e conta-se até que os pais cantavam alto, né, nesse momento para não escutar os berros, os gritos dos filhos, o choro, né? Então, assim, né, nós continuamos, você vê a própria imagem de Jesus Cristo como Filho de Deus em sacrifício para a humanidade, né? Então, assim, é claro que a gente não vai fechar essa discussão, a gente não vai esgotar essa discussão, é algo que também nos toca muito, porque principalmente no Brasil, onde nós temos uma crença, né, fortemente católica, assim como a minha, e eu também não estou dizendo que isso é ruim, tá, gente?
Eu tenho muita gratidão à igreja onde eu nasci, à igreja que eu me batizei, que eu me casei, né? A tudo que eu vivi por essa igreja, mas são coisas que a gente precisa de pensar. E ainda assim, até hoje, eu ainda recebo no consultório, a gente recebe nas constelações, os filhos que estão espiando e estão se sacrificando pelos seus pais. Então, para você ver que isso, de onde nasce tudo isso, de onde vem tudo isso, todo esse movimento não é algo que os pais estão fazendo por maldade, né? Mas, sim, da gente, o que a gente está fazendo aqui com esse trabalho é a gente criar uma consciência sobre o que a gente faz, sobre o que, né, o que a gente traz de informação das nossas histórias, né, desse inconsciente nosso, né, dessa consciência de clã que nós temos e essa de uma consciência bem arcaica, para a gente saber que isso atua e ainda atua fortemente sobre todos, né? Então, para a gente pensar sobre isso, né, e perceber isso que a gente ainda muitas vezes, né, nos sentindo culpados, e às vezes tem uma culpa que é positiva, que aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre justamente a gente se sentir culpado ou inocente, que é uma outra dinâmica também, né? Para a gente perceber melhor essas dinâmicas que nós estamos inseridos e que muitas vezes a gente não percebe, mas espia, né? E expiação é um termo muito usado dentro do espiritismo, né? Para não ficar confuso isso, tá? A gente acha bom sinalizar, só para também não entrar novamente numa questão religiosa, né? Mas no sentido de uma reparação, né? No sentido de reparar algo de errado, entre aspas, que eu fiz, né? Por isso a coisa da culpa e expiar, né? Então, de poder reparar, né? Nesse sentido que ele coloca. Alguém quer comentar? Tem alguma pergunta? Eu quero falar, né, assim, do ponto de vista da constelação. Porque quando como a gente tem que estar sempre se remetendo à relação, a gente está falando de processos relacionais, muitas vezes a gente percebe que uma pessoa que vai constelar, a gente precisa ver como que é a relação dela com esse Deus dela. Veja que eu estou falando, Deus dela. Que imagem essa pessoa tem de Deus? Então, a gente pode colocar um representante para Deus. Eu estou comentando isso porque eu já vi algumas pessoas ficarem assim, sem compreender como que Bert Helling e outros consteladores colocam um representante para Deus. Que essa própria pessoa não está entendendo que a gente não está querendo constelar Deus, né? Que imagina, não é isso? E eu acho que vocês já compreenderam isso, né? Que numa constelação, o que a gente quer olhar é como que o nosso cliente está em relação àquela imagem. Então, é por isso que a gente pode, sim, colocar um representante para Deus, para um santo, para alguma questão que para aquele cliente seja importante. E, de novo, é bom a gente esclarecer isso, porque isso também gera confusão, achando que constelação é religião. Não é isso. É que para aquele cliente, aquela questão religiosa é importante. Então, na constelação, vai se olhar para isso, para essa relação que ela tem com a religião, ou com o santo, ou mesmo com Deus, né? E a outra questão que eu acho bacana também trazer é que essa relação com Deus, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, tem relação também com a figura do pai e da mãe. Então, é uma compreensão um pouco maior também, porque muitas vezes a imagem que a pessoa vai ter de Deus tem a ver com como que ela foi tratada, como que ela foi cuidada, como que foi a relação dela com o pai e com a mãe. Ela vai a partir dessa relação, então, por exemplo, se os pais tiverem sido muito benevolentes, né? Passou a mão na cabeça, mimou bastante, talvez essa pessoa veja Deus
como uma pessoa assim também. Então, pode ser que ela leve a vida na flauta, querendo trapacear com a vida, né? Achando que vai também ser passada a mão na cabeça, porque era assim que os pais faziam. Então, o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes a gente cria a imagem de Deus a partir também das nossas relações com os nossos pais. Ou não só com os pais, né? Deixa eu até ampliar um pouco isso. Principalmente com aquelas pessoas que cuidaram da gente, que trouxeram uma figura de autoridade na primeira infância, especialmente. Também pode ser um irmão, pode ser um professor, alguém assim, né? Então, assim, alguém muito autoritário, muito carrasco. Então, pode ser que essa pessoa também tenha uma imagem de Deus assim, né? Terrível, esse Deus terrível. Né? Então, trazer essas possibilidades para vocês. E ressaltar, que acho que de uma certa forma a Marisa falou isso também, é que a culpa, ela, como o texto aqui trouxe, né, não leva a lugar nenhum. E o trabalho todo do Bert Hellinger, a meu ver, é justamente para emancipar a gente emocionalmente, né? Então, assim, quando a gente está na culpa, a gente não está olhando para essa responsabilidade. Porque das duas, ou a gente está com uma culpa à toa, que não devia estar, né? Assim, aquela culpa boba, né? Que a gente fica se martirizando. Né? E para mim, expiação tem muito essa coisa do martírio, né? De se autoflagelar, de se auto-machucar, né? Então, ou a gente está nessa culpa à toa, ou a gente, de fato, fez alguma coisa que causou um prejuízo, causou algum mal a alguém, mas se sentindo culpado, a gente evita a relação com essa pessoa a quem a gente prejudicou, mesmo sem querer, mesmo sem intenção, né? Mesmo sem ter sido de propósito. Então, a culpa ela é muito ruim porque, na verdade, a gente, no lugar de olhar para o outro, a gente fica olhando para a gente mesmo. Né? A culpa faz isso. O outro, eu não estou vendo o outro, eu não estou vendo a dor do outro. Quando eu estou me sentindo culpada, eu estou olhando para mim, querendo provocar alguma coisa em mim, né? Como se eu fosse reparar aquele mal que eu causei àquela pessoa. Então, Bert Hellinger, nesse sentido da emancipação, da responsabilidade, que a gente tem que ter autorresponsabilidade, ele traz esse movimento, que o ideal seria a gente olhar para a culpa e falar, ok, sinto muito, que é a palavra que a gente usa bastante, né? Sinto muito, provoquei um mal. Eu vou olhar para você e eu vou tentar, de alguma forma, reparar esse mal, se for possível. Se não for possível diretamente para aquela pessoa, a gente pode reparar o mal coletivamente, né? Ou para a família da pessoa, ou de alguma forma fazendo bem a alguma instituição, enfim, criativamente de muitas maneiras. Mas isso provoca um movimento. Veja que a culpa, a gente fica paralisado, né? E não presta para nada. Não tem uma ação. Então, se a gente olha para a pessoa ou para a coisa que a gente provocou algum dano, a gente tem uma ação. E essa ação reparadora anula, né? E traz mais movimento para a vida, sem dúvida nenhuma, muito mais benéfica, né? Então, eram essas questões que eu queria colocar para vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar. Eu tenho, pode ser? Pode, Vera, Ok. claro. Ok. Sobre esse sacrifício de crianças, tá na apostila antiga. Aquela apostila, aqui não tem, em seguida passa para lealdades, identificações e emaranhamentos sistêmicos, mas logo depois desse A Autêntica Revolução, na apostila antiga, vocês falam sobre, nas tribos israelitas, era comum, havia uma crença religiosa muito difundida que os pais garantissem sua vida e seu futuro se sacrificassem ao seu Deus um de seus filhos, via de regra o primogênito. E daí vocês falam das escavações e tal. Mas o que eu gostaria de acrescentar é que no livro e na peça, não sei se alguém assistiu, Alma e Moral. Do Bonder. Do Newton Bonder, né? E eu assisti várias vezes a peça com a Clarice Nisquier, né? Aí tem uma parte que ela fala da desobediência. E ela descreve
ele descreve, né, e ela encena isso, o Abraão, quando ele desobedece às leis, né, ouvindo de um Deus né, que ele tinha, e não sacrifica o único filho dele, Isaac. Então, é muito interessante essa visão judaica desse sacrifício, sabe? Dessa coisa. Muito interessante. Eles pregam uma desobediência a esse preceito antigo. Eu acho que junta esse conceito de Bert Hellinger. É muito interessante. Muito bom. Muito interessante. Ao final mesmo. dessa apostila, Vera, tem um texto semelhante a isso. A gente vai ver. Vocês sabem Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu não tinha, não. Você sabe que uma vez eu fiz um curso de cristologia com um teólogo da PUC, e a primeira coisa que ele pediu para a gente desenhasse com a imagem que a gente tinha de Deus. Gente, eu desenhei um velhinho lá no céu, olhando para todo mundo. Entende? Eu fiquei chocada com isso, né? E olha que, né, eu não era nenhuma criancinha, não, já era uma burrinha velha já. Então, é uma, sabe? É assim, e é essa imagem que fica muitas vezes sutilmente, né, na nossa consciência, não é nem inconsciente, está ali, né? E a gente vai e não percebe que não, tudo bem que eu tivesse uma imagem dessa de Deus, né? Mas o que eu não percebo é como isso atua na minha vida e o que isso faz, né? Porque a gente está falando de uma força muito grande e de algo que eu sigo. Então, são coisas importantes que a gente precisa de perceber e que, como isso também atua na nossa dinâmica com o outro, né? É sobre isso também. Então, vamos seguir? Eu só queria colocar a questão com o tempo. Você acha que a gente pode ficar mais um pouquinho? Vocês podem ficar mais um pouquinho para a gente seguir? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Tudo Mas bem, quanto Marisa? tempo, Cláudia, que você acha que a gente... Uns 10 minutinhos, que a gente demorou uns 10 minutinhos para começar. Né? Tá bom, gente? Pode ser? Uhum. Então, vamos lá. Pera, pode continuar, por favor. Eu sigo lendo? Pode lendo? Pode? Lealdades, posso? E lealdades, identificações e emaranhamentos sistêmicos. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no grupo familiar são ocasionados por ações relacionadas a imagens do céu. Isso envolve imagens de culpa e expiação. Essas imagens... Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Ok. Desculpa. Ei, perdi aqui, gente. Só um minutinho. Tá. Essas imagens nos seduzem a pensamentos, desejos e atos mágicos, de modo que o enfermo ou o moribundo acredita que, assumindo voluntariamente um sofrimento, poderá salvar outras pessoas de seus sofrimentos, mesmo quando lhes são impostos pelo destino. Pertencem a essa comunidade onde esse pensamento atua de modo nefasto os irmãos, os pais e seus irmãos, os avós, eventualmente também um ou outro dos bisavós e todos os que cederam o lugar a alguma dessas pessoas. Entre os que cederam o lugar, incluem-se antigos cônjuges dos pais e avós ou parceiros semelhantes, tais como antigos noivos, bem como todos aqueles cuja morte ou desgraça ensejou a outros o acesso a esse grupo ou lhes deu alguma outra vantagem. Nessa comunidade que partilha os mesmos destinos, todos se ligam a todos. Os vínculos de destino mais fortes são os que ligam
os filhos a seus pais, os irmãos entre si e os parceiros reciprocamente. Um vínculo especial de destino liga também os membros que vieram depois aos que lhe cederam lugar, principalmente quando estes tiveram um destino funesto. Por exemplo, os filhos de um segundo casamento, a primeira mulher de seu pai que tenha morrido ao dar à luz. O vínculo atua menos fortemente dos pais aos filhos e com menos forças ainda dos que cederam lugar aos que obtiveram. Por exemplo, de uma noiva anterior do marido à seguinte esposa dele. O vínculo faz com que os membros mais recentes e mais fracos queiram segurar os mais antigos e mais fortes para que não se vão e segui-los quando já partiram. O vínculo faz também com que aqueles que estão em vantagem queiram assemelhar-se aos que ficaram em desvantagem. Assim, os filhos saudáveis querem assemelhar-se a pais doentes e filhos inocentes a pais culpados. O vínculo faz ainda com que os saudáveis se sintam responsáveis pelos doentes, os inocentes pelos culpados, os felizes pelos infelizes e os vivos pelos mortos. Assim, aqueles que estão em vantagem também se dispõem a arriscar e sacrificar sua saúde e inocência, sua vida e felicidade pela saúde, inocência e vida e felicidade dos outros. Eles alimentam a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade, poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade de outros nessa comunidade de destino. Eles julgam que podem recuperar e restabelecer a vida e a felicidade dos outros, mesmo que já tenham sido perdidas. Na comunidade de destinos, constituída pela família e pelo grupo familiar, reina, portanto, em razão do vínculo e do amor vinculado, uma necessidade irresistível de compensação entre a vantagem de uns e a desvantagem de outro, entre a inocência e a sorte de uns e a culpa e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, e entre a vida de uns e a morte de outros. Em razão dessa necessidade, quando uma pessoa cai em desgraça, uma outra também quer ser infeliz. Quando uma ficou doente ou culpada, uma pessoa saudável ou inocente também se torna doente ou culpada. E se uma pessoa morreu, uma outra próxima a ela também quer morrer. Dessa maneira, no interior dessa estreita comunidade de destinos, o vínculo e a necessidade de compensação levam à equiparação e à participação na culpa e na doença, no destino e na morte de outros. Com isso, tenta-se pagar a salvação do outro com a própria desgraça, a cura do outro com a própria doença, a inocente do outro com a própria culpa ou reparação, e a vida do outro com a própria morte. Dinâmicas. Eu acho que pode parar aí um pouquinho, né? Pode parar, pra gente Vera. poder comentar esse parágrafo. Uhum. Esse parágrafo não, essa parte, né? Já que eu estou aqui com o microfone aberto, já só queria pontuar algumas questões, porque eu acho que esse é um assunto tão importante que é para a gente dar continuidade no próximo encontro, assim, de uma forma mais que a gente consiga trabalhar isso melhor, né? Agora vai ficar meio corrido. Mas, para pontuar, lembrar vocês que o Bert Hellinger traz esse conceito, né, de que família é maior, né? Ele traz esse conceito de comunidade de destinos. Como a gente vê aí, não é só nossa família de sangue, vamos dizer assim, né?
ou vínculos formais, né, como no caso de uma adoção, mas também pessoas que de alguma forma ou se beneficiaram, né, em detrimento da nossa própria família, ou ao contrário, ou foram prejudicadas por nós, né? Então essas pessoas também se vinculam de alguma forma. E eu acho que o bacana da gente lembrar é que esse vínculo está ligado à questão do pertencimento, da ordem do amor do pertencimento, né? E ele traz também uma ideia muito interessante de para o raciocínio, se a gente pudesse falar, se o sistema raciocinasse, né? Para raciocínio do sistema, é sempre em prol da vida, em continuidade da vida. Então, muitas vezes, esses sacrifícios ocorrem justamente porque a vida continua, né? A força do sistema faz com que isso continue. E aí, aquele que se sentiu culpado, né? Porque, de alguma forma, foi prejudicado, vai querer se sacrificar, justamente para que a vida, para que esse sistema continue. Um exemplo para ficar mais claro. A noiva, né, que foi deixada na porta do altar, na beira do altar, e aquele marido, né, que era, então, né, deixou de ser marido, quase marido, casou-se com outra mulher e teve um filho, uma filha. Essa filha, ela pode querer expiar algo em razão dessa noiva que foi deixada no altar. Porque a ideia, né, o que acontece aí? Olha a comunidade, né? Imagina a ex-namorada, a noiva daquele pai, né, dela. A ideia aí é que a dor dessa mulher que foi deixada no altar, né, o sacrifício que ela fez, porque ela ficou sem aquele homem, sem aquele marido, e por conta disso, o meu pai conheceu a minha mãe e eu nasci. Essa filha nasceu, né? Então essa filha, ela fica com um sentimento, como se ela devesse algo àquela noiva, né, que foi deixada na porta do altar. Então é essa ideia, né? Assim, a minha vida eu devo, bem dizer, em resumo assim, né? Como se essa filha pudesse dizer, né? Olha, eu devo a minha vida àquela mulher, que se não fosse pelo sacrifício dela, eu não teria nascido. Então, mais ou menos, é sempre um pouco esse mecanismo, né? Mas a gente vai ver isso mais detidamente mais à frente, tá bem? Esse exemplo, Cláudia, é ótimo, né? Porque fica fácil quando a gente entende que todo mal, né? Quando a gente provoca um mal muito grande a alguém, né? A um sistema que sofre muito por algo que eu provoquei, ou que também um sistema também se beneficia muito de algo muito bom que eu fiz, eu passo de alguma forma a fazer parte desse sistema, né? Então, por isso a gente também tem que estar atento a isso. Então, se, por exemplo, nesse exemplo, né, se essa pessoa sofreu muito, já vê até numa constelação que a vida de uma pessoa assim acabou, né? Que a pessoa ficou numa época, ela ficou defamada, né? Depois ninguém mais quis se casar com ela, então ela ficou sozinha, ela ficou, né? Então esse sofrimento não fica em vão, né? Alguém vai querer reparar isso. Por isso, gente, a gente tem que estar atento mesmo, né? Sobre o que a gente faz com o outro. Porque, mesmo que a gente não pague aqui, vamos dizer assim, né? Como a gente diz popularmente, né? Fica algo no sistema, fica na vida isso. Então, por isso, a gente assumir responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Por isso o JR vem, né, com essa força reparadora linda, a Cláudia já está, né, com as covinhas dela aparecendo lá, né? Porque é isso, né? É para a gente realmente reparar o mal que é feito, né? Para que ninguém mais tenha que expiar, né? Por isso, para que ninguém mais tenha que carregar uma culpa de algo que foi feito, de um mal que foi feito a alguém. Percebam quanto amor há em todos nós. Nós não suportamos que o mal que seja feito a alguém não seja reparado, gente. Olha como é lindo isso que o Bert Helling observou, né? Não é aquela coisa não vai ficar impune,
né? Que a gente olha assim numa coisa, né? O olhar do Bert Hellinger era amoroso para isso, né? Que isso tem a ver com o amor que há em todos, com o amor que há em todos nós. E se eu ganhei a vida através de um mal que foi feito a alguém, isso é insuportável. Entende? Isso é insuportável. Eu preciso fazer alguma coisa boa com isso, porque eu ganhei a vida, né? Mas acontece que aí é uma outra consciência que a gente precisa de ter, né? Ele percebeu que há uma bondade em todos nós, então que a gente deve ficar atento àquilo que a gente faz, né, com o outro, mas ao mesmo tempo nós aqui todos também temos que estar antenados assim com o que é meu e com o que é do outro, né? E aí a gente também não ficar tomando histórias, tomando para a gente culpas, né, de algo que a gente realmente não fez. Por isso, Então, Marisa, mas isso é o que é a beleza emancipatória da doutrina dele. Porque Aham, ele fala que, na verdade, a gente pode e deve olhar para isso com esse amor que você está falando, mas só que de outra maneira, sim, né? Tomando a vida e fazendo o melhor dela. Ao contrário de querer morrer, ao contrário de querer adoecer, ao contrário de querer pagar, né? É isso que é maravilhoso também, né? Que a gente vai continuar honrando essa noiva que foi deixada no altar, mas só que no contrário de eu querer adoecer ou fazer algo comigo mesma, eu vou fazer o melhor da minha vida, o melhor que eu puder, para honrar essa dor dessa mulher de uma outra forma. Isso é muito lindo, né? é. Então, isso também, Cláudio, tem a ver muito com o que a gente está vivendo nesse momento, gente. Quando a gente está vivendo nesse momento onde, né, de pandemia, onde tem muita tristeza e muita gente morrendo, é muito difícil que a gente, então, fique pensando quanta gente está morrendo, quanta coisa ruim acontecendo, como eu posso estar bem, como eu posso estar feliz. Então, é justamente, é claro que não seria do humano a gente ficar uhul, né, uhul por aí, né? Mas da gente perceber que se muitas pessoas estão morrendo, né? E tudo está acontecendo para que eu fico e eu posso ficar e eu tenho oportunidade de ficar, eu preciso a partir disso para justamente honrar, né? Tudo que as pessoas estão passando, todas as mortes que estão acontecendo, para que nada disso seja em vão. Como eu faço isso? Fazendo o melhor por mim e fazendo o melhor para o mundo, fazendo o melhor pelo outro, né? Para que nada disso, todo esse terror que a gente está vivendo, todas essas mortes, elas também não sejam em vão, né? Então, esse também é um olhar Agora que me caiu importante. uma ficha, olha como é que são as coisas, né? Uma frase do Bert Hellinger. Agora que me caiu um fichão, assim, se vocês escutaram o barulho da ficha aí caindo. Mas, assim, tem uma frase dele que ele fala, muitas vezes, eu não vou saber exatamente, mas a ideia é assim, que muitas vezes a gente não tem que mudar o caminho, mas a forma de caminhar, Né? né? Então, o caminho é esse, a gente vai continuar honrando, mas como? De que forma? A gente vai adoecer ou vai viver bem? Né? Essa é uma escolha que cabe a gente. Muito Meninas, lindo, muito né? obrigada pela participação por hoje, foi ótimo. Espera aí, vamos tirar uma foto nós todo mundo sorrindo aí, né? Vamos tirar uma foto para que todo mundo As veja. mulheres já começam a ajeitar o cabelo. Começa a Não esqueçam ajeitar. que está sendo filmado. Eu não sei se a minha máquina, ela dá o melhor, ela fica depois meio pontilhada, mas vou tentar aqui. A Andréia que é boa de tirar foto, hein, Andréia? Andréia. Cadê a Andréia, gente? Larinha, tudo Tirou bem, também, Lara? Andréia? Eu tirei um Lara que monte, é chegou porque eu faço depois. captura de tela, eu faço print Ah, tá. screen. Porque a minha Aí fica ela aquelas rajadinhas não assim. fica com esse pincelado aí. Ah, o meu fica pincelado. Mas Pelado. então tudo bem, depois a gente troca. Meninas, então, uma boa Meninas, noite para todas, se cuidem, viu? cuidem-se Diga, eu fico e e honro a fico bem. vida. E honro a vida com a Eu minha fico saúde, com a minha alegria, né? e honro a vida. Isso. Sim. Com alegria e com amor a mim e a tudo e a todos, né? Beijo. Bom Beijo. descanso. Beijo, 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 beijo. queridas. Tchau, tchau.